No dia 1º de abril, nós tivemos a publicação da MP 936/2020, aquela que possibilita a redução de jornada, de salário, que possibilita a suspensão dos contratos de trabalho. Hoje, passados aí um pouquinho mais de 45 dias desde a sua publicação, uma das grandes dúvidas que assola os empregados e também os empregadores é qual é o valor desse benefício, quanto os empregados que tiveram seus contratos suspensos ou as suas jornadas reduzidas, os seus salários também reduzidos, vão receber ao final das contas. É importante lembrar que esse benefício ele é devido apenas aos empregados que pactuaram, de forma individual, dentro daqueles parâmetros da MP, a redução de salário de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. E também somente é devido aos empregados contratados até o dia 1º de abril. Porque a intenção da MP é justamente manter empregos. Então ela vem justamente aí para tentar segurar os empregos que foram celebrados até a data da sua publicação. Então empregados admitidos após o dia 1º, ou seja, a partir do dia 2 de abril, esses empregados não podem ter os seus contratos acordados para a redução de jornada de salário ou para a suspensão de contrato. Esses empregados não têm direito ao benefício emergencial. Mas vamos lá, como se calcula o valor desse benefício? No dia 22 de abril saiu a portaria 10486, publicada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e ela traz uma fórmula não tão simples, mas que vocês vão ver que é exatamente o mesmo cálculo para calcular o seguro-desemprego. Lembrando que o valor do benefício emergencial, ele tem a base de cálculo em cima do seguro-desemprego. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem sempre vai ser mantido o valor integral do salário daquele empregado que teve a suspensão do contrato ou a redução da jornada e salário. E aqui eu vou mostrar para vocês como se faz essa conta. Vamos lá. Em primeiro lugar, se usa a média dos 3 últimos salários. Assim como a gente também calcula o seguro-desemprego, são os 3 últimos salários, para o benefício emergencial também. E aqui, em primeiro lugar, a gente precisa saber que são 3 hipóteses, são 3 faixas, digamos assim, de cálculo do valor. A primeira faixa, que é o valor mais baixo, é para a média de salários. Aqui eu vou recorrer à minha cola, porque são números, a gente não pode errar. A média de salários com valor de até R$ 1.599,61. A gente multiplica essa média por 0,8 e aí vai dar o valor do benefício emergencial. Lembrando sempre que tem que se respeitar o valor do salário mínimo. Paulo, dá um exemplo prático, porque esse exemplo de cálculo não esclarece muita coisa. Digamos que a média de salários é R$ 1.300. Os 3 últimos salários, foi feita a média, somou-se os 3 últimos salários, dividiu por 3 e a média deu R$ 1.300. A gente pega 1.300, multiplica por 0,8 e esse valor é o valor do benefício. Nesse caso específico, dá R$ 1.040. Então, é menor do que o salário mínimo, obviamente tem que se respeitar o valor do salário mínimo, o valor do benefício é R$ 1.045. Então, um empregado com essa média salarial que teve seu contrato suspenso, recebe R$ 1.045. Vai acabar recebendo menos do que recebia mês a mês. E no caso de salários variáveis, a gente sabe que nem todo mundo recebe o mesmo salário todo mês. Então, vamos pegar aqui a hipótese de uma pessoa que recebeu R$ 1.200, R$ 1.250 e R$ 1.300 nos últimos 3 meses. A gente faz a média desses 3 últimos salários, que vai dar 1.250 essa média. Pega 1.250, multiplica por 0,8, que vai dar R$ 1.000. Como é inferior ao valor do salário mínimo, arredonda-se para R$ 1.045, então o empregado recebe o valor de um salário mínimo. A segunda faixa é para a média de salários entre R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29. Aí a conta é um pouquinho mais difícil de fazer. A gente tem que multiplicar o que exceder a R$ 1.599,61, multiplica por 0,5 e o resultado a gente soma a R$ 1.279,69. É muito número, vamos mostrar com um exemplo prático. Digamos que a média deu R$ 2.000.
média dos 3 últimos salários. A gente pega o que excede R$ 1.599,61, que dá exatamente R$ 400,39. A gente pega esses 400,39, multiplica por 0,5, tá? Vai dar 200,19. A gente pega esse R$ 200,19 e soma a R$ 1.279,60. O valor do benefício vai dar R$ 1.479,79. É um cálculo um pouquinho mais difícil de fazer, e aqui vocês olham que o salário, o valor do benefício emergencial, perdão, vai ser inferior ao que aquele cidadão recebia trabalhando mês a mês. A última média de salário é mais fácil porque é um valor fixo, então toda a média de salário superior a R$ 2.666,29, passou disso, o valor do benefício emergencial é único, R$ 1.813,03, um valor bastante inferior ao que aquele empregado recebia no seu trabalho. Lembrando que durante a suspensão contratual, o empregador não pode requerer qualquer serviço do seu empregado, ainda que seja um trabalho remoto, eletrônico, de fácil execução. É proibida a demanda de qualquer atividade ao empregado durante a suspensão contratual. Mas e naqueles casos em que o empregado não tem 3 últimos salários para se fazer a média? Lembra que a gente pode, inclusive, admitir o pagamento do benefício emergencial a quem tinha apenas 1 ano de contrato, né? Nesses casos, a portaria é clara que, caso não seja possível fazer dos 3 últimos salários, se faz dos 2 últimos, e não havendo 2 últimos salários, se faz apenas do último salário. E aí se aplica essas regras todas de soma e multiplicação para se achar o valor do benefício emergencial. Na próxima quinta-feira eu vou postar um outro vídeo, dessa vez falando sobre outros pontos da portaria 10486, principalmente quem não pode receber o benefício emergencial e também a possibilidade de, no meio do caminho, empregado e empregador alterarem o acordo. Por exemplo, se eu tenho uma redução de jornada e salário, eu posso, no meio do caminho, alterar e transformar isso numa suspensão de contrato de trabalho. Então, na quinta-feira eu posto esse vídeo. Eu espero que esse vídeo aqui tenha servido para esclarecer um pouco o cálculo desse benefício emergencial. Eu vou colocar a fórmula aqui na descrição para vocês recorrerem de forma mais fácil a um acesso escrito e não necessariamente sempre por esse vídeo. Até o próximo vídeo, gente.